O Santos só não ganhou ontem pela 14ª rodada do Brasileirão, porque quem estava do outro lado é o Palmeiras. E o Palmeiras se recusa a perder. Esse é o resumo do jogo. Então, ontem, pela 14ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras entrou em campo para poder defender a sua liderança. O Santos entrou para sair da zona do rebaixamento. O Santos jogou muito, toque envolvente, rápido. É impressionante como o Santos jogou. E o Palmeiras cometeu erros. O Palmeiras cometeu alguns apagões. O Palmeiras, em alguns momentos, estava realmente irreconhecível. Mas ainda assim o Palmeiras lutou, o Palmeiras foi atrás, a torcida incentivou, como se deve. O Palmeiras tomou 1-0 no primeiro tempo, gol do Roleiser, que jogou muito, 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 muito. Né? O Santos, é impressionante como o Santos joga sem a figura do Neymar. Parece que o time joga mais leve, o time joga como um time mesmo, como uma equipe, não tem aquela obrigação de ficar procurando o Neymar o tempo todo. Parece que o pessoal fica nervoso com a presença dele. Né? Já o Palmeiras teve ontem, né, a volta do Paulinho. Paulinho jogou ali 10, 15 minutos, jogou muito bem, né, diante de uma volta, né, não cometeu nenhum erro, fez toques precisos, infiltração. Teve até uma tentativa, teve até um chute, teve uma oportunidade que ele poderia ter feito gol, mas estava impedido. Então, foi basicamente isso, né? No que diz respeito ao Neymar, você vê, o Neymar, ele fica causando problema fora de campo, ó. Aqui, teve essa notícia, ó. Neymar se desentende com Robinho Júnior e dá rasteira em garoto durante treino no CT. Pô, pelo amor de Deus, Robinho Júnior tem o quê? 18 anos, Neymar 32. Não importa o que o Robinho Júnior tenha feito, não cabe ali uma atitude dessa, né? Então é complicado, né? E a gente tá aí na torcida aí, né, pelo Neymar, para quem sabe, né, tem aí um momento de inspiração e consiga ir para a Copa, né? E o Palmeiras teve uma sorte de campeão nessa rodada, porque ele abriu a rodada, né? Na verdade, quem abriu antes foi o Botafogo contra o Remo. O Remo fez uma virada incrível em cima do Botafogo lá no Engenhão. Então, dos 8 primeiros colocados da tabela, ninguém ganhou. Ninguém ganhou, ninguém avançou. Né? Palmeiras poderia ter essa diferença encurtada pelo Flamengo, que começou ganhando de 2-0 do Vasco e cedeu o empate. Poderia ter essa distância também diminuída em relação ao São Paulo, que começou ganhando, teve o empate, depois fez o gol de desempate, depois no final tomou o empate. O Fluminense já perdeu de 2-0 do Internacional, né? Então, dos 8 primeiros, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Atlético Paranaense e Bahia empataram. Já Fluminense, Coritiba e esses dois. E Fluminense e Coritiba perderam. Então o Palmeiras deu uma sorte incrível aí nessa trajetória, né? Agora em relação ao Palmeiras, né, que não tá conseguindo apresentar um futebol de acordo com as peças, com os recursos que tem, né? Mas por quê, né? O Abel reclama do calendário, né? Vamos ver se o Abel ele tem razão nessa reclamação de calendário, ó. Essa é a sequência de jogos dos times brasileiros que estão na Libertadores. Então vocês podem perceber que o único time brasileiro que está na Libertadores que tem apenas 2 dias de folga entre os jogos é o Palmeiras. Então o Palmeiras jogou aqui no dia 22/4, voltou a campo aqui no dia 26, no dia 23, né? No dia 23, voltou no dia 26, depois vai no dia 29. Aqui nós temos o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e aqui é a Libertadores. Meu, por quê? Por quê? É uma coincidência absurda isso aqui, ó. Meu, que tabela que é essa? O Flamengo aqui, ó, tem uma janela de muito maior. Então, olha só o Flamengo como está sendo beneficiado por essa tabela, ó. O Flamengo jogou aqui no dia 22 e só voltou a campo no dia 26. Depois, ele tem aqui, exatamente como tem aqui os hiatos aí, né? Os espaços sem jogos do Palmeiras, só uma vez. Depois ele tem mais 3 dias de folga. Olha só, aqui dá para ver claramente, ó, que o Palmeiras sim, o Palmeiras é prejudicado por essa tabela.
Agora eu não sei exatamente quem foi que permitiu uma tabela dessa. O Palmeiras não tinha representante ali na hora do sorteio, na hora de compor isso aqui? Né? Quem é que está mais espremido aqui? O mais espremido é o Palmeiras, que definitivamente não tem espaço nenhum entre os jogos. O Flamengo é o mais beneficiado. O Flamengo tem um, tem dois, tem três. O Corinthians, não, o, o Mirassol tem três espaços aqui de três, ó. O Corinthians tem um espaço aqui bem grande. Depois tem um de três, um de dois, um de dois e um de dois, né? Então, indiscutivelmente, o Abel mais uma vez tem razão. O Palmeiras está sendo prejudicado aí pela composição dessa chave. Mas, pô, que bom que os deuses do futebol olhou pela gente e falou: calma aí, meu. Vocês tiveram esse empate heróico aqui contra o Santos. Ah, que inclusive o Palmeiras poderia ter conseguido a virada, né? No gol, num chute do Alan, mas a bola indiscutivelmente pegou no braço do Arias, ali não tem o que falar, né? Mas é isso aí, ó. Então agora é hora de virar a chave, né? Palmeiras já tem compromisso contra o Sporting Cristal terça-feira às 19 horas. Então quer dizer, um espaço muito curto mesmo para recuperação, para preparação. O Abel tem razão, né? E é um jogo muito importante para o Palmeiras, pois o Palmeiras está em segundo lugar na sua tabela, né? O Sport Cristal, que é esse jogo que o Palmeiras vai fazer, tá com 6. O Cerro Porteño com 4, né? E essa é a única saída que o Palmeiras tem nessa volta, né? Então o Palmeiras vai fazer esse jogo fora, depois vai ter 2 jogos em casa, né? Que vai com certeza, né? Esperança muito grande de que vai passar com toda a tranquilidade. Mas esse jogo de terça-feira é um jogo muito importante para as nossas pretensões, né? De passar com uma certa segurança, né? Já no Brasileirão, nosso próximo compromisso vai ser no domingo às 16 horas contra o Remo. Né? O Remo que teve um jogo incrível, uma vitória muito boa, jogou muito bem, eu assisti uma boa parte do jogo, né? Então é importante que o Palmeiras consiga tá recuperado, né? Porque o Palmeiras vai ter uma viagem longa, né? Para poder fazer esse compromisso lá pela Libertadores. Então, vamos ver se o Palmeiras consegue se recuperar a tempo de conseguir jogar bem nesse jogo, né? Lá que com certeza a gente vai ter as questões climáticas, né? Muito calor e tudo mais. Mas é isso aí, meu. É contra tudo e contra todos, né? No Palmeiras, a vida do Palmeiras é essa. Vamos lá, ser forte, ser resiliente para a gente conseguir bem no Brasileirão e caminhando forte na Libertadores, tá bom? Valeu, grande abraço.